Olá, pessoal. Nós vamos continuar agora as nossas aulas, né, que abordam o tema problemas ambientais. A gente vai para a nossa terceira aula, que vai abordar dois tópicos: a magnificação trófica e chuva ácida. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas ambientais, né? A gente precisa entender que problemas ambientais vêm muito, principalmente, do crescimento e desenvolvimento da sociedade, ou seja, são ações antrópicas, então está justamente ligado à ação humana. Então, por isso, a gente precisa estar atento aos problemas, às questões ambientais, porque vai impactar totalmente a sociedade e o meio ambiente. Então, lembrando, então, que esses dois tópicos, eles vão abordar bastante sobre a condição da água, né, e em diversos ambientes. E que a má qualidade da água em no meio, ele vai afetar diretamente a manutenção da vida, né, lembrando, então, da importância da água para a manutenção de vida, né, dos organismos. Então, quando se tem uma má qualidade, prejudica e afeta tanto os organismos quanto o ambiente. Vamos focar agora sobre a magnificação trófica. Lembrando que a magnificação trófica é uma poluição, né, da água. No caso, é uma poluição química, né, por reagentes, por substâncias que entram em contato com a água. Então, esse fenômeno ele vai acontecer, ocorre com o acúmulo, né, dessas substâncias nas águas. E aí, imaginando num rio, numa lagoa, né, esse acúmulo que acontece progressivamente, ele vai atingir todo o nível trófico daquele ambiente e também vai passar para toda a cadeia alimentar, certo? Então, nessa imagem mostrando a bioacumulação. Então, não fica apenas naquela região onde se encontra água. Essa magnificação trófica ela atinge humanos, por exemplo. Lembrando de toda a cadeia alimentar, né, de todo o nível trófico. Então, esse termo ele vai falar basicamente nessa inserção de uma substância não biodegradável, então uma substância tóxica, uma substância afeta, né, o desenvolvimento e o crescimento de organismos e, e esse ou não, e esse acúmulo, caso não atinja danos severos àquele organismo, ele vai se acumular naquele organismo. Então, por exemplo, nessa imagem está mostrando muito bem um pouco sobre isso, que a biomagnificação é o acúmulo progressivo de substâncias tóxicas. Então, mostrando uma planta, uma alga em algum ambiente aquático, e aí tem um consumidor primário, que a planta entrar em contato com aquela substância tóxica, o consumidor primário acaba consumindo, e o consumidor secundário, e por aí vai na cadeia, né, no nível trófico. Então, a cada nível trófico vai ocorrer um aumento na concentração dessa substância trófica, né? E isso muito por conta do metabolismo mesmo dos agrotóxicos. E isso vai levar, então, à concentração dessa substância ao longo de toda a cadeia alimentar. Então, um exemplo, né, que aqui fala, são os agrotóxicos, são os inseticidas, né, usados em lavouras, enfim. Então, quando o organismo produtor, na escala de biomassa, né, produtor uma alga, por exemplo, ele vai ingerir a substância, ela não vai conseguir metabolizá-la, e por isso vai permanecer naquele organismo, né, não vai eliminar. Então, essa substância, ela vai, por si só, acabar sendo ingerida pelo consumidor primário, né, e assim por diante. Então, contaminando, assim, toda a biomassa, certo? Então, aquela substância vai contaminar toda a biomassa, né, decorrência do consumo de toda daquela cadeia. Bem, então, qual é o problema disso, né?
O problema é que, conforme a substância é passada, né, lembrando a base dos produtores até os consumidores acabam tendo um consumo maior. Lembrando, então, que os produtores não é tão danosa a concentração, mas ao decorrer, né, quanto maior nos consumidores, isso vai aumentando essa concentração dos organismos em todo o decorrer aí dessa cadeia, né. Aí uma imagem para ilustrar um pouquinho, né, então elimina alguns contaminantes e aí entra em contato com plânctons, né, e esses plânctons vão ser ingeridos pelos consumidores. Então, desde os pequenos peixes até os peixes de grande porte, né, que são carnívoros, por exemplo, eles vão se alimentar cada vez por esses outros organismos, né, lembrando dessa cadeia. Então, eles vão consumindo e então intoxicando, né, toda a biomassa. Outra representação falando um pouco sobre isso, né? Então, lembrando ali, o primeiro nível, uma alga, o segundo nível, o terceiro, o quarto. Então, é esse acúmulo da biomassa nos diferentes níveis tróficos, certo? E esse acúmulo, ele é em relação ao tempo também. Quanto mais aqueles organismos são expostos naquele ambiente, mais acontece a bioacumulação, ok? É uma outra representação mostrando como a contaminação é absorvida, né, e concentrada pela cadeia alimentar, mostrando, né, a água sendo tóxica, né, por metais pesados, agrotóxicos, inseticidas, enfim. Quanto e como essas toxinas vão ser passadas, né, ao decorrer. E aí as concentrações ficam cada vez maiores no, na, nos organismos, né, ali mostrando os peixes grandes, por exemplo, porque eles consomem, né, em maior quantidade esses organismos como pequenos peixes. Deste modo, então, os consumidores eles acabam apresentando, né, essa maior concentração dos produtos tóxicos comparado com os produtores, né, comparado com algas, né, que acabam tendo menor concentrações. Eu vou mostrar só um exemplo para a gente entender um pouquinho. A magnificação de um composto químico, aí a gente, como exemplo, que é o benzeno hexaclorado, é uma substância que antes era bastante utilizada como inseticida. É uma molécula polar e ela acaba sendo ingerida pelos consumidores secundários. E aí, esses consumidores acabam acumulando, né, essa molécula, esse composto, no tecido adiposo. E, e aí acontece o efeito acumulativo. E aí, como a gente já sabe, né, com a cadeia alimentar acontecendo, acaba passando esse composto para a cadeia como um todo. E essa substância, ela é prejudicial, né, porque ela inibe a produção de enzima anidrase, não foquem nisso, mas é só para a gente entender que essa toxina, ela vai calcificar os ovos daqueles organismos e acabam interferindo, né, e acontecendo desequilíbrios ambientais. Então, para a gente entender o quão complicado é uma magnificação trófica. Aí, usando esse exemplo, a gente entende um pouco que esse acúmulo, nesse exemplo, né, desse composto, ele acaba afetando diretamente, interferindo, aqui no caso, a calcificação dos ovos. E, enfim, a gente sempre sabe que toxinas, elas sempre têm algum dano para organismos. Então, isso aí para a gente entender um pouquinho, e eu trouxe esse exemplo. Então, resumindo um pouco, né, o acúmulo progressivo ao longo da cadeia alimentar,
Aqui a gente colocou alguns outros exemplos: o mercúrio, os inseticidas e os agrotóxicos. Forçando, né? Então, a gente vale ressaltar que quanto maior o nível trófico na cadeia alimentar, maior será a concentração da substância não biodegradável. Então, só aqui nas imagens mostra um pouco, né, o nível de contaminação desses organismos, e lembrando que quanto maior o nível trófico, acontece de ter uma maior concentração, né, muito por conta do consumo e de todos os outros organismos de níveis tróficos menores, que acumulam, né, uma bioacumulação, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a chuva ácida. Bem, a chuva ácida é que a emissão de gases poluentes na atmosfera. Esses gases, aí a gente colocou como óxidos ácidos e gases de efeito estufa, eles acabam causando graves problemas ambientais. O que seriam esses problemas ambientais? Esses gases, eles vão, né, até a atmosfera e vão produzir chuvas, certo? Entender que as chuvas comuns, elas já são naturalmente ácidas, pois, mesmo em lugares não poluídos, CO2. O CO2 é um óxido ácido, então, reagindo com a água da chuva, ela acaba gerando ácido carbônico, que então faz com que a chuva seja naturalmente ácida. Então, esse tipo de chuva, normalmente, possui um pH em torno de 5,6 e não é considerado nociva. Porém, quando a gente fala de chuva ácida, a gente está falando de um pH menor que 5,6. Então, em lugares populosos, onde a gente vai, por exemplo, encontrar veículos, centros industriais, essas chuvas elas acabam apresentando um pH de 4,5. E aí a gente considera que é uma região que já contém chuvas ácidas. E aí, só uma curiosidade, né, que já houve registros de chuvas com pH 2 enfim, extremamente ácido, né? Lembrando aqui, só para recordar que pH 2 é, é em torno, né, do pH do limão e de vinagre. Com o desenvolvimento, então, e com o avanço industrial, os problemas inerentes às chuvas ácidas têm se tornado cada vez mais sérios. Então, esses acontecimentos favorecem, então, seja emitido ainda mais ácidos na atmosfera. Consequentemente, a formação de chuvas ácidas. Bem, a chuva ácida ela pode ter origem tanto natural, né, quanto atrópica, como a natural, por exemplo, vulcões emitem ácidos, enfim, outros exemplos naturalmente. Mas quando tem origem antrópica, a gente se relaciona com com essa concentração, como eu disse, de indústrias e veículos. Além disso, a queima de combustíveis, né, fósseis, enfim, com a intenção de gerar energia. E, como eu disse, alguns veículos, né? E isso vai favorecer a formação da chuva ácida. Bem, como eu já disse, a formação ocorre com a precipitação elevada, né, da acidez daquela chuva, né? E ocorre quando um determinado lugar tem uma concentração muito grande de ácido, de gases. E aí, como exemplo, enxofre, né, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, e aí eles se concentram na atmosfera, e aí, em contato com as gotas, né, de água suspensa no ar, vão gerar ácidos. Então, ácido de enxofre, ácido de nitrogênio. E aí, precipitando, aí dá origem a chuvas ácidas. Uma imagem para a gente tentar, né, entender um pouquinho.
Aí essas emissões desses poluentes, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, ao contato com a água, acaba se transformando em ácido sulfúrico e ácido nítrico. E aí, tendo a precipitação, ocorre as chuvas ácidas. Exemplo, né, mostrando com ácido nítrico. Esse ácido nítrico aí na imagem é por conta da emissão, né, indústrias de e com a precipitação, e aí é muito interessante essa imagem que mostra a precipitação em forma de neve, a gente fala da neve ácida, também a precipitação seca, que a gente considera são queda de partículas também, que essas partículas acabam sendo partículas ácidas, e a chuva ácida, como a gente já está falando aqui. Que aí também mostrou um pouquinho como isso, que isso afeta, quais as consequências, né? Bem, a água dos rios acabam ficando mais ácidas, né? E isso pode ocorrer o desaparecimento de alguns organismos da vida aquática. Pode também acontecer da lixiviação ácida em regiões terrestres e, e isso também pode causar danos na vegetação. A gente vai ver umas outras consequências também mais para frente. Ser um outro exemplo, essa imagem um pouco pequena, mas só para a gente entender essa mesma ideia, né? Esses gases, eles acabam se combinando com as gotículas e vão sendo eliminados, né? E acaba destruindo solo, plantas, a água, né? E a gente vai ver mais para frente que isso, a acidez pode correr até estruturas, agora a gente vai falar um pouquinho, como eu disse, das consequências da chuva ácida. Bastantes, mas é só para a gente fixar um pouquinho, né? Como eu disse, essa chuva ácida ela vai atingir, né, o solo, e aí pode sofrer alterações no solo, deixando o solo mais acidificado. Essa contaminação pode contaminar os cursos da água, como, né, rios, lagos, e também as reservas subterrâneas de água, se entrar em contato, né? A contaminação desses cursos de água, eles acabam, então, atingindo a biodiversidade, né, os organismos da vida aquática, e, enfim, pode alterar o desenvolvimento, o crescimento. Também pode atingir a vegetação, que acaba prejudicando, né? Esse excesso de acidez pode atrapalhar o desenvolvimento ou até o crescimento de algumas plantas. A acidez também acaba provocando o rompimento, né? Pensando nos vegetais, das folhas das árvores, e acaba acontecendo um empobrecimento daquelas plantas. E essas plantas sendo empobrecidas nutricionalmente acabam sendo mais susceptíveis a pragas, doenças, né? O crescimento dessas raízes das plantas podem se tornar mais lentas, né? Lembrando do solo e desse contato com a acidez, e assim prejudica, né, a absorção de nutrientes. Também a concentração de ácidos, eles acabam atingindo a saúde de nós, seres humanos, porque esse acúmulo de dióxido de enxofre no organismo, então a gente pensando que a gente pode beber água que tenha bastante acidez, pode provocar, né, o desenvolvimento de doenças respiratórias. Também pode provocar estragos, né, nas cidades, como eu disse, né, corrói tintas de carro, monumentos, obras civis, enfim, acaba destruindo muita coisa por onde a chuva ácida passa. E uma outra imagem para a gente resumir. Ácido nítrico, mostrando a chuva ácida. Quando cai, né? Lembrando então aqui que isso, acontece uma reação química lá, né? Em contato com a água, e vindo, né? Lembrando também, bem, os óxidos
de enxofre de nitrogênio vem, né, muito das reações antrópicas, como a gente já disse, e, enfim, essa chuva ácida acaba deteriorando edifícios, danificando plantas, árvores, aqui no caso. Esses podem entrar em contato com rios e lagos, podem atingir os animais aquáticos e nós, consumidores de água, né? E, enfim, pode nos prejudicar. E também prejudicar o solo, que futuramente prejudica a produção, né? E plantação. Então é isso. Uma imagenzinha só para resumir, né, o que é chuva ácida. Se vocês quiserem, pausem. Só essa que eu queria trazer essa imagem, que ela é bem interessante. Mas aí mostrando um pouquinho sobre a solução, né, que seria interessante para a gente diminuir a quantidade de poluentes que a gente acaba lançando na atmosfera, decorrente desse desenvolvimento desenfreado e dessa poluição. A gente acaba não procurando fontes limpas e eliminando muita toxina para a atmosfera. E isso vai ocasionar tudo que a gente já disse, certo? Mas pausem e leiam com cuidado, que é um resuminho muito interessante. Agora vamos falar um pouco sobre algumas questões. Pesticidas orgânicos foram desenvolvidos a partir da década 40 do século XX. Sua grande eficácia contra pragas da lavoura surpreendeu a todos. Por outro lado, sua alta persistência no ambiente resultou em um grande índice de mortalidade de aves, as quais não entravam em contato direto com esses produtos. Este fato se relaciona ao conceito ecológico de magnificação trófica, que significa degeneração da cadeia alimentar. Não, né? Não é isso. Acumulação de resíduos tóxicos nos animais de maior porte, porque estes consomem maior quantidade de alimento. Será? Aumento gradativo da concentração de produtos tóxicos de forma crescente a cada nível trófico da cadeia alimentar. Interessante. Uma maior resistência de animais de níveis tróficos inferiores à toxicidade desses produtos em relação a animais que ocupam níveis tróficos superiores. Aumento gradativo da sensibilidade de animais que ocupam níveis tróficos superiores em relação a substâncias tóxicas. O que vocês acham? A gente tem que lembrar muito desse aumento, né, gradativo das concentrações de produtos tóxicos, mas a gente tem que lembrar que é uma acumulação de resíduos tóxicos de maior porte, porque eles acabam por si só consumindo uma maior quantidade de alimento. Ok? O estudo relacionado às cadeias alimentares nos permite compreender como as concentrações de determinadas substâncias são repassadas ao longo do ecossistema, fenômeno que ocorre quando há acúmulo progressivo de substâncias tóxicas nos tecidos dos indivíduos de um nível trófico para o outro ao longo da cadeia alimentar, é denominado, que a gente acabou, né, nosso assunto da nossa aula, magnificação trófica, certo? Desde a década 40 do século XX, né, inseticidas do grupo do organoclorados, principalmente o DDT, são utilizados nas lavouras devido à sua alta eficiência contra insetos. Entretanto, se absorvido pela pele ou alimentos, o DDT pode causar doenças no fígado, como cirrose e o câncer, tanto em animais quanto em humanos, devido a problemas que causa o DDT, está proibido em diversos países. É uma imagem mostrando DDT na água, aí em contato com fitoplâncton, aí esse é o zooplâncton, pequenos peixes, grandes peixes, as algas. Então, a concentração, né, desse DDT em relação aos organismos, né? Então, a magnificação trófica é uma das principais consequências da intensa utilização do DDT no ambiente. Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre ecologia, é correto afirmar que, por acumularem uma maior biomassa, se comparado a todos os níveis representados, o nível trófico das águias deverá acumular uma maior quantidade de DDT em seus componentes
orgânicos. Produtores como fitoplâncton são os principais prejudicados pela contaminação do DDT, devido ao efeito bioacumulador produzido por esse tipo de inseticida. O extrato horizontal mais largo da base da cadeia ilustra o efeito nefasto da biomagnificação para esse tipo de contaminante. Não, né? Os efeitos danosos associados à magnificação trófica são exclusivos nos organismos camponeses nas cadeias alimentares, dos organismos componentes das cadeias alimentares de ambientes aquáticos. Não é exatamente isso, né? Ao longo de uma cadeia alimentar, quanto menor a quantidade de energia disponível para cada nível trófico, maior a concentração esperada do DDT como contaminante bioacumulador. Qual a resposta que vocês acham? Se vocês puderem parar e tentarem ler cada um. Eu vou dar a resposta aqui para a gente discutir um pouco. Seria a B. A E. Lembrando que eu falei isso antes, né? Quanto menor a quantidade de energia disponível, então, quanto menor o nível trófico, quanto menor a quantidade de energia disponível para cada nível trófico, maior vai se concentrar esse DTT. Então, lembrando lá, aqui na imagem, a águia acaba sendo o maior contaminante bioacumulador. Essa mesma ideia, a magnificação trófica acaba bioacumulando nos organismos. O dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio são liberados, por exemplo, pela atividade industrial. Pode reagir a vapor d'água na atmosfera e originar o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. E esses são, respectivamente, sendo responsáveis diretamente pela intensificação do efeito estufa, surgimento da chuva ácida, destruição da camada de ozônio, aumento da inversão térmica. Tem o assunto da nossa aula, né? Surgimento da chuva ácida. Esses dois que eu até citei anteriormente. Bem, os graves problemas ambientais provocados pela chuva ácida. Vamos só pelas opções, né? É correto afirmar que, para produtores de verduras e legumes, os chamados cinturões verdes, próximo aos grandes centros urbanos, a precipitação de chuva ácida é benéfica. Nem vou ler o resto. Não é benéfica. A poluição atmosférica da qual decorre a chuva ácida, segundo a legislação ambiental brasileira, é um problema cuja territorialidade se circunscreve às grandes regiões metropolitanas do país. Será? O Protocolo de Kyoto, ao instituir o mercado de carbono, solucionou o problema das chuvas ácidas. Ainda existe esse problema. Devido ao Protocolo de Kyoto, a redução da utilização de combustíveis fósseis nos Estados Unidos permitiu a suspensão dos impactos das chuvas ácidas sobre a agricultura de países vizinhos. Não. As chuvas ácidas afetam a produção agrícola, pois reduzem a absorção de importantes nutrientes no solo, como cálcio, magnésio e potássio, pela raiz, enfraquecendo as plantas e sujeitando a pragas e doenças. Eu citei isso, né, falei bastante sobre isso, que vai prejudicar bastante as plantas, desde as folhas, que ficam faltando nutrientes, até as raízes. Agora, acho que a última questão, o dióxido de enxofre. O tóxico liberado na atmosfera a partir da queima industrial de combustíveis está relacionado diretamente com, voltando, a questão da nossa aula, a formação da chuva ácida, ok? Tentando aqui, então, falar um pouco sobre as questões, sobre a nossa aula, que foi um pouco rapidinha, mas, enfim, qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários, ou, enfim, entre em contato conosco, que a gente tira as dúvidas, e, enfim, boa sorte a todos, e sucesso!